Olá, meu nome é Isadora, eu sou da Day One Intercâmbios e hoje estamos gravando esse podcast para explicar tudo sobre as possibilidades de intercâmbio para o Canadá. Hoje eu tô aqui com o Vitor, que inclusive fez o seu intercâmbio em Vancouver, né, também da Day One Intercâmbios, com a Fernanda Oliveira, gerente de recrutamento do Conestoga College, um dos colleges de maior crescimento de Ontário, e com o Roberto, coordenador de vendas e recrutamento da ILAC, que é uma escola de inglês e college privado com campus em Toronto e Vancouver. Para iniciar, né, eu queria pedir que cada um de vocês se apresentasse, contasse um pouquinho do que vocês fazem e como chegaram até aqui. Beleza, eu posso começar? Meu nome é Vitor Cruz, sou consultor educacional aqui da Day One. Eu tive a oportunidade de morar no Canadá no ano de 2013 e parte de 2014. Morei na cidade de Vancouver, fui na época para estudar inglês e trabalhar, que tinha essa possibilidade, hoje a gente não tem mais. Depois já entrei no mercado aí de educação educacional como vendedor. Tive a oportunidade também de morar um tempo na Austrália nesse período e agora estou aqui na Day One Intercâmbios. Então, vou falar um pouquinho de mim. Me chamo Fernanda Oliveira, sou gerente de recrutamento do Conestoga College. Somos um college público, mas até aí eu morei praticamente 5 anos no Canadá, fiz meu curso de inglês, fiz minhas 2 faculdades no Canadá e retornei já aí quase 5 anos, mas estou há quase 10 anos na área internacional, cuidando aí, auxiliando os estudantes que estão planejando ir para o Canadá. Eu sou o Roberto Magalhães, sou da parte de vendas e recrutamento da ILAC. Minha história com educação internacional já tem bastante tempo. Eu fiz o meu intercâmbio em 2008 a 2010, mais ou menos, meu primeiro intercâmbio. Por formação sou da área de educação, então já fui professor de inglês muitos anos e depois trabalhei como agente, trabalhei em agência. Acho que já tem uns 10 anos que eu trabalho no setor, então estamos aí, bastante tempo. Legal. Bom, pra gente começar, então, começar bem do começo, assim, eu queria que a gente conversasse um pouco sobre as possibilidades, né, do que o estudante tem para quem quer estudar inglês. Então, começando pelo curso de idiomas, aquele aluno que ainda tem um inglês básico ou que ainda tá naquele básico indo pro intermediário, talvez. Quais são as possibilidades que ele tem? Então, dentro da ILAC, ele tem várias possibilidades. A gente tem curso do pessoal que está indo para fazer programas de férias, que às vezes, a maioria das vezes é a primeira vez que eles estão em contato com o intercâmbio, que é aquele intercâmbio de 3, 4 semanas, até os cursos mais específicos, né? E dentro da ILAC a gente tem os programas de inglês geral, a gente tem preparatório para todos, os testes de proficiência, Business English e o programa mais popular de todos, que é o que a gente sempre linka com os colleges, que é o programa de University Pathway, que é onde a gente, né, vai ajudar o estudante a chegar no college depois. Então, tem para todas as idades, basicamente. Legal. Os cursos, eles vão de 2 semanas até 50 semanas de idioma, certo? De 2 a quanto quiser. Assim, 50 semanas é uma pessoa que precisa, assim, do zero, menos zero, né? Aquele, assim, que... Mas, sim, se o estudante quiser ficar 1 ano, pode ficar. Vocês já tiveram estudantes que ficaram tanto tempo assim? Já, principalmente agora que a gente está com a possibilidade de curso online, a gente tem histórico de estudantes que já estão há 1 ano e, sei lá, 3 meses fazendo sem parar. Qual Mesmo tempo já chegaram aos níveis, mas querem continuar praticando, sabe? Então, qual tempo vocês acham que é ideal, assim, para aprender inglês, do 0 ao avançado? Muita gente me pergunta isso, tipo, 6 meses, 3 meses, quanto tempo vocês acham que... Dentro da ILAC, isso é bem relativo, né? A gente trabalha com 17 níveis dentro da ILAC, desde a introdução até o curso mais pós-avançado. Cada nível dura em média 4 semanas, mas a gente sabe que tem alunos que conseguem avançar mais rápido. Se a gente considerar um aluno do 0 até um nível pré-avançado, a gente consegue. 6 meses é um bom tempo. 6 meses ele consegue desenvolver, né? Claro que a gente precisa lembrar que esse aluno faz 4 horas de aula todos os dias, de segunda a sexta-feira, sem breaks, né? Então, a carga horária é bem intensa. E normalmente o brasileiro, ele não começa no nível mais básico, né? Até tem, mas normalmente começa um pouquinho mais pra frente, né? O brasileiro, por tradição, ele acha que não sabe nada. Né? Ou ele acha que é intermediário. Só existe assim, eu não sei nada ou eu sou intermediário. Isso vocês nas agências devem ver bastante isso, né? Qual é o seu nível intermediário? Ou ele fala assim, não, eu quero começar do zero. Eu falo, não, mas você não vai começar do zero. Você vai começar um pouquinho depois. Não, mas eu quero do zero. Mas a grande maioria não começa do zero. A gente sabe que o brasileiro, principalmente depois que o pessoal começou a ter mais acesso à internet, Netflix, né, a gente sabe que o pessoal, assim, ele vai ali para
pré-intermediário, às vezes, ou às vezes um beginner, assim, um pouquinho, saindo do beginner, mas o estudante, o nível médio, eles entram lá entre 6 e nível 8, é comum o brasileiro chegar, assim, de cara. E aqui o nosso idioma, o português, né, ele tem algumas palavras que são até similares com o inglês, né, e quando a gente pega, por exemplo, estudantes da China, da Arábia Saudita, Japão, o próprio alfabeto é muito diferente, né, então a gente já consegue chegar um pouquinho mais adiantado, e também toda essa educação que a gente teve de base nas escolas, assistindo série, vendo os vídeos, então acaba que já chega ali um pouquinho mais avançado, não é o zero do zero, né. Tem alguns países que realmente eles têm inglês como segunda língua na escola e eles levam isso muito a sério, né? Alguns países na Europa e tal. Mas a gente tem a vantagem que o brasileiro não tem vergonha de tentar. Então, assim, acaba que os brasileiros se dão bem por conta disso. Eles até chegam com o inglês um pouco mais baixo, eles cometem alguns erros, mas aos pouquinhos eles vão percebendo e vão melhorando bem rápido, assim. Porque eles não têm... assim, brasileiro não passa fome, basicamente. E o pessoal gosta deles. Até dentro da escola, os coordenadores sempre comentam com a gente assim, não, esse estudante vai se dar bem porque ele é brasileiro, vai se adaptar, porque o inglês tá um pouquinho difícil, mas se puxa daqui, se puxa dali, então ele não... Tem a questão realmente de relacionamento que importa bastante, né? Enquanto algumas nacionalidades são tímidas, ou não tem mais dificuldade de fazer amizade, ou tem vergonha... O brasileiro não tem. Então a gente já sai na frente nesse aspecto. E aí, rapidinho ele já tá adaptado. Eu lembro que minha primeira refeição quando eu morei no Canadá foi um Subway, né? E na época eu achava que meu inglês era intermediário, eu tinha estudado aqui no Brasil. E a hora que a mulher foi começando a perguntar a respeito dos ingredientes, eu falei, não tô conseguindo entender nada, eu vou falar só yes aqui e ver o que acontece. Então no final a conta eu lembro que deu absurdo. Veio cookies, Ruffles. Pediu tudo. yes. Porque realmente acaba que a pronúncia ela é muito diferente, né? E acaba falando um pouco mais rápido, então a gente nesse começo sente um pouco de dificuldade, mas eu acho que é só esse tempo mesmo de ir se adaptando e depois acaba pegando mais fácil. O Canadá ainda tem o diferencial que todo mundo é de algum lugar, né? Então todo mundo tem um sotaquezinho. Então às vezes o pessoal tem um pouco de receio, mas... Será que eu vou entender o meu colega que é da Coreia, ou que é da Índia, ou que é da Turquia? E assim, fora da escola, é isso que a gente encontra no Canadá. É um país multicultural. Então, a pessoa que vai te atender no Subway, certamente vai ter um sotaque de algum lugar. A pessoa que vai estar no Tim Hortons, no Starbucks. Então, ele consegue praticar na vida exatamente o que ele está vendo dentro da escola, com os colegas, né? E a gente cuida bastante que o mix seja muito variado. Então, a gente tem, hoje, mais de 90 nacionalidades dentro da escola. E isso faz total diferença na hora do estudante sair da escola e botar em prática o que ele aprendeu durante a manhã. Então, é bem legal o Canadá por isso, né? Sim. E eu acho que é um inglês mais puro, né? Não sei se vocês enxergam dessa forma, assim. Não tem tanta... Quando você pega, por exemplo, o inglês australiano, neozelandês, irlandês, às vezes ele é muito difícil de entender. O Canadá não. Por ser um país extremamente multicultural, eu acho que as pessoas elas já estão acostumadas a falar muitas vezes mais pausadamente, a repetir frases. Não sei se vocês têm essa visão, mas na minha opinião, é um dos países mais fáceis, assim, para se aprender inglês. Nesse sentido. É muito perto dos Estados Unidos, então o sotaque acaba sendo muito parecido dos Estados Unidos, que é o que a gente tem mais, né, que a gente é mais exposto, vamos dizer assim, né? Mas, de qualquer forma, todo mundo tem um sotaquezinho de algum lugar. E todo mundo sabe que todo mundo já chegou em algum momento, né? Então, às vezes o estudante que tá lá, ou a host family mesmo, é uma host family das Filipinas, que eles foram estudantes internacionais 25 anos atrás, e eles já têm agora a primeira geração. Então, existe essa questão de se colocar no lugar do outro e, ok, não entendi, vamos repetir, vamos falar de novo. Sim. Hoje é mais fácil, porque hoje tem Google, né? Assim, as pessoas falam, mas assim, quando eu fiz, não era assim. Quando eu fiz intercâmbio, eu lembro a primeira vez que eu botei um GPS no carro e tive que seguir, eu falei, meu Deus do céu, vou me perder, porque assim... Pra começar, GPS era uma coisa do futuro dos seriados Jetsons, né? Eu aqui entregando a minha idade. Mas era uma coisa do futuro quando eu cheguei nos Estados Unidos, não existia no Brasil ainda. E, então, tem isso. Hoje em dia não tem tanta essa diferença, porque a tecnologia é muito parecida e tá em dúvida, o pessoal se vira, assim. Ninguém passa fome. Isso que você trouxe é muito interessante, porque hoje as pessoas têm um certo receio, né? Eu vou pro exterior com inglês básico, será que eu vou conseguir me virar? Caramba, hoje em dia é muito mais fácil do que era antigamente. Própria ligação, cara, você vai, pega você consegue falar com
pai, mãe aqui do Brasil de uma forma muito rápida, muito fácil. Pesquisar no Google, colocar no Google Maps ali, encontrar lugares. Imagina quem fazer intercâmbio há 20, 30 Na minha anos época eu atrás. tinha que comprar um cartão e tinha que ligar nos domingos, que era o dia que podia ligar com aquele cartão mais barato. E eu podia falar 2 horas com a minha família e eu esperava ansiosamente. Mas exato. Eu também peguei uma época assim que na época era BlackBerry, que, né? BlackBerry, que era de rádio, era só através de rádio, que na época eu fui em 2011, então era só de rádio. Depois também foi acabando, foi diminuindo, era só Skype, mas hoje tem tanta facilidade, a tecnologia tá aí para auxiliar. Temos aí, né, WhatsApp, FaceTime, tem absolutamente diversas opções para as pessoas também continuarem em contato para quem fica aqui no Brasil. E até o Google Tradutor, né? Você põe a voz ali, você não tá sabendo falar, você escreve e a pessoa fala pra você, né? Então tá muito fácil mesmo. Legal. Pessoal, e eu queria puxar um gancho aqui também, né? Vocês comentaram do pessoal no Canadá, né? Que tem muitas pessoas de vários lugares. E eu senti muito isso quando eu estive em Toronto, né? Eu saí no aeroporto e já vi pessoas de várias nacionalidades trabalhando. Depois na cidade, as pessoas eram também... donas até dos próprios negócios, sabe? Você vê o imigrante em várias situações lá e em toda parte, né? Então dá pra ver que é um país multicultural mesmo. É difícil a gente pensar hoje um estereótipo de um canadense, né? Não Não existe. Antes de viajar pra lá, eu sempre pensava, né? O que será que é um canadense? Sei lá, talvez aquele lenhador barbudo, ruivo, mas hoje em dia isso não... É muito Isso a gente fala muito, né? Nos nossos treinamentos, principalmente quando a gente está conversando com os alunos mesmo nas feiras. Eles falam, mas eu queria ficar numa família canadense. E eu sempre pergunto, mas o que é uma família canadense? O que você acha? Porque a família canadense pode ser literalmente qualquer tipo de família, né? Sim. É um país extremamente multicultural. Sim. Então, se a pessoa não é primeira, é segunda ou terceira geração, todo mundo do Canadá veio de algum lugar, né? Então, é um lugar que realmente não tem muito como dizer, esta é a pessoa... que é do Canadá, né? Todo mundo é do Canadá. Todo mundo pode ser do Canadá também, né? Sim, é um país de possibilidades, né? Eu queria entrar nessa questão do estudo e trabalho, né? A gente recebe muito esse questionamento dos estudantes de como que eu posso trabalhar, o que eu tenho que fazer, como que eu tenho essas permissões. Eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso e sobre os colleges também. Vamos dividir entre, acho que, college privado e college público inicialmente, pode ser? Primeiro de tudo, hoje não dá mais pra estudar inglês e trabalhar no Canadá. Eu ia dizer, acho que tu deve ter pego a última leva, porque 2014 foi quando saiu eu renovei essa meu regra. visto no último dia de... Eu lembro o dia que isso aconteceu, porque eu já estava em agência. E aí eu lembro que o pessoal foi desesperado comprar o curso, porque tinha uma data limite. E desde 2014 realmente não pode mais. Né? 1 de junho ou 1 de julho de 2014, alguma foi coisa assim. Então, desde 2014 não pode mais trabalhar estudando inglês. Antigamente tinha esse programa que era um English Co-op, que eles chamavam. E desde então, só quem pode trabalhar no Canadá são estudantes que fazem cursos técnicos, profissionalizantes, graduação ou pós. E o pessoal que faz curso de inglês não pode. Então, tem que se dedicar exclusivamente ao fazer o nível de inglês, alcançar um nível de inglês alto e depois migrar para um college privado ou um college público depois. Perfeito. Qual que é essa diferença entre college privado e públicos? Vou deixar você falar sobre privado e depois você entra falando do público. Os colleges públicos, os colleges privados, né, como o nome já diz, são escolas privadas, né, então a gente nós não temos, assim, o governo por trás, então a gente tem bastante liberdade com o currículo, com o tipo de curso que a gente está oferecendo, o que é demanda do momento no mercado de cidade, de profissionais, então nós temos, hoje a ILEC é um grupo educacional, na verdade, né, nós não somos só uma escola de inglês, nós temos hoje empresas de acomodação estudantil, nós somos centro aplicador oficial de IELTS, também Career College, e parcerias com colleges públicos privados que a gente tem também hoje dentro de Toronto. Então, basicamente, assim, dentro da ILEC nós temos cursos em Vancouver e Toronto, são cursos que têm duração de 6 meses até 2 anos, são programas técnicos profissionalizantes. Todos os programas vai ter a opção de fazer só a parte teórica ou fazer a parte teórica com o estágio que a gente chama de co-op, né? O co-op, o famoso co-op é o estágio. E o co-op, normalmente, ele dura exatamente o tempo de duração do curso teórico. Então, se a gente está falando, por exemplo, de um programa de 1 ano, 6 meses ele estuda, 6 meses ele trabalha. Então, a grande flexibilidade que a gente tem, comparando às vezes ao programa do
do público é que a gente tem data de início praticamente todos os meses, nosso pré-requisito ele é bem mais simples, né, 18 anos completos, é o inglês intermediário, e ensino médio completo, basicamente é isso que precisa ter. Então, ele é um processo mais rápido, mais simples, é tudo feito dentro da própria escola, a gente consegue matricular um estudante hoje e entregar a cartinha dele para aplicar para visto daqui 2 dias. Então, realmente, o processo é muito, muito rápido. E aí... a Fê vai explicar por que é diferente no público. Já o college público já tem outras vantagens e desvantagens. Eu acho que a principal é realmente a questão de um privado. Você tem possibilidade de começar com grande variedade de datas, né? Então, você pode iniciar daqui 2 meses, 3 meses, 6 meses, dependendo do seu programa. Já no público, não. Temos toda a questão provincial e governamental atrás disso. Então, seguimos com o ano acadêmico, que inicia-se em setembro no Canadá. Então, trabalhamos com 3 intakes, que é setembro, janeiro e maio, onde em setembro a gente abre aí quase 98% dos nossos programas e uma parcela menor em janeiro e uma menor ainda em maio. Então, assim, exige do estudante um planejamento muito maior, né, de tempo, de processo. Já precisa ter um inglês avançado, seja ele comprovado por um teste oficial como IELTS ou TOEFL, ou, que agora é uma grande possibilidade, apresentar através de um pathway, né? Então, por exemplo, o estudante faz um curso de inglês na ILAC junto com o pessoal do Roberto. Então, ele faz todo esse planejamento, chega no inglês necessário antes de ingressar no seu curso, né, principal dentro de um college público. Então, assim, o planejamento é mais longo, né? Não é tão rápido, mas tem essa vantagem que o estudante... Ele está indo para uma instituição pública, então se ele tem crianças, por exemplo, na província de Ontário, a partir de 4 anos, vão poder estudar gratuitamente. Se ele é casado, tem um companheiro, vai ter a permissão de trabalho, o cônjuge recebe a permissão de full-time, então eles vão ter também essa opção. E o aplicante principal, além das 20 horas semanais que ele vai poder estudar durante o período do curso, ele também vai poder trabalhar como full-time durante seus breaks ou até seu período de co-op, o seu estágio. E pós-formação, que aí é uma grande vantagem de um college público, assim que ele se forma, ele pode solicitar o que é conhecido PGWP, né, que é o Post-Graduation Work Permit, que também é um espelhinho. Se o estudante faz 1 ano de programa, ele recebe 1 ano de PGWP. Se ele faz um programa acadêmico de 2 anos, ele vai ter de 2 a 3 anos de PGWP. Então, isso aí a gente já está falando aí para o estudante que ele vai ter mais ou menos, né, fazendo um curso de 2 anos, aproximadamente 5 anos de Canadá. Legal. Acho que são 2 perfis diferentes, né? As pessoas que buscam o college privado e o college público. E a gente, como agência, eu não sei se a Isa vai concordar comigo, a gente tem que tomar muito cuidado no que a gente vai indicar para o estudante, porque isso vai ser crucial no projeto que ele está buscando. Então, se é um estudante, na minha visão, que quer ficar um período no Canadá, ter uma experiência ali profissional, depois voltar para o Brasil, entrar no mercado de trabalho de novo, ou é um estudante que ainda não tem um inglês totalmente fluente, quer dar uma desenvolvida também nesse idioma para pegar um avançado, ou ainda não está muito certo se quer continuar no Canadá ou não, quer ter uma experiência inicial, ver como que vai se sentir, para depois fazer um projeto maior. Eu acho que o college privado, ele E tem a questão financeira também, Sim. né? Eles são bem mais baratos. Sim. Então, o privado é mais barato que o público. Então, é bem mais barato. As pessoas elas têm uma dúvida, porque muita gente acha que público remete a Muito gratuito. bom. Exatamente. E só para reforçar realmente, quando a gente fala que é college público, não quer dizer que não somos gratuitos. Inclusive, canadense paga, não é gratuito nem para canadense, mas existe um valor realmente. Hoje a gente está falando uma média, vamos colocar uma média de valor, só uma base. É claro que todo ano letivo tem suas variações, mas uma base hoje para um diploma no Conestoga College fica em uma média de 16.500 o ano letivo, e para uma pós-graduação 17.500 o ano letivo. Já no privado... A gente tem cursos de 2 anos por 8.500. 2 anos, né? 1 ano de estudo mais 1 ano de estágio. E aí, estágio remunerado e garantido pela ILAC. Então, assim, é bem diferente. A gente sempre fala, o perfil é diferente do estudante. Sim.
um não impede o outro. O college privado funciona muitas vezes como uma porta de entrada desse estudante, que às vezes não tem o investimento todo para fazer um college público de cara, e também não sabe se ele vai se adaptar ao Canadá. A gente está falando de um país totalmente diferente. Às vezes, dependendo do lugar que a pessoa vem, pode estranhar. Não só a questão cultural, como climática e tudo mais. Então, é uma boa... Dá para tirar a temperatura, ficar ali 1 ano, 6 meses. E lembrando que o estudante vai estar lá, ele vai estar trabalhando, estudando e... Trabalhar e ganhar em dólar e pagar um college público em dólar é diferente, né? Do que trabalhar em real e pagar um college público em dólar. Sim. Então, muitas pessoas acabam, principalmente esse pessoal que vai para cursos de 92 semanas, que são 2 anos, é muito comum eles se dedicarem todo o 2º ano para juntar o dinheiro para pagar o primeiro termo do college público, depois fazer essa renovação de visto. Então, um acaba ajudando o outro. Assim, acaba sendo, dependendo do perfil do estudante, às vezes é o único caminho que o estudante consegue. Pelo nível de inglês e pelo investimento mesmo que ele faz. Agora, se é um estudante que já tem um planejamento financeiro, já tem uma reserva, às vezes um caso, igual você falou, crianças, famílias, não necessariamente, ou às vezes pode ser um cara solteiro, mas que já está num estágio da carreira um pouquinho mais avançado, aí eu acredito que o college público ele acaba sendo uma opção muito, muito mais interessante. Para quem também já está focado em imigração, não, eu decidi, quero imigrar, quanto antes eu imigrar, melhor é para mim, então não quero perder tempo, então aí eu já acho que o college público ele tem grande vantagem. Existem as suas vantagens, né? Hoje, quando o estudante que nem eu tava, o college público, né? Então tem um aplicante principal, ele vai poder trabalhar suas 20 horas semanais. Quando a gente fala um college público, ele não é fácil, né? Muita gente fala assim, não, vou pegar qualquer curso e vou levar. Infelizmente, não dá para levar, se o estudante precisa ter muito desempenho acadêmico, precisa estudar. Outra pergunta que a gente sempre recebe, mas tem bolsa, né? Como que funciona? E eu sempre falo que sim, não. Eu depende muito do desempenho acadêmico do estudante. Dentro dos colleges públicos sempre tem possibilidades de projetos onde o estudante vai falar, projetos de empresas que trazem para dentro do college para o estudante fazer a elaboração e pode concorrer aí a $500, $300, $100. Então depende muito do projeto, depende muito do intake, depende muito das disponibilidades. Mas são possibilidades que o estudante vai conseguindo ao longo do tempo e dependendo também do seu desempenho acadêmico. Então, assim, isso varia muito. Então, o estudante realmente precisa estar muito focado na questão do estudo, muito centralizado na questão qual que é o foco principal. Então, fazer o college, ter seus 2, 3 anos de PGWP, trabalhar e pontuar aí para algum processo imigratório. Então, é um dos caminhos mais comuns para os nossos estudantes de college público, vão por esse lado. Fer, e os colleges, eles são os públicos, no caso. Os dois são focados para o mercado de trabalho, né? Mas, de certa forma, são diferentes nesse sentido, né? As aulas, assim, elas são mais práticas? Como que é isso, assim? Primeiro vamos com o Roberto, no colégio privado. No colégio privado, os nossos professores são todos profissionais da área das disciplinas que eles estão atuando, então isso também faz bastante diferença. A gente avalia os nossos estudantes através de assessments, então é tudo através de projetos, a gente estuda real cases, né, de empresas reais, a gente trabalha muito como que determinada empresa resolve esse tipo de situação, né, então é tudo baseado em situações reais. É tudo muito prático. Né? Às vezes o pessoal diz, mas não tem prova, é tudo projetos, é desempenho mesmo, a gente tem que saber se esse estudante está apto para ir para o mercado de trabalho, porque ele tem data para entrar no mercado de trabalho, né? Os programas têm estágio, então é muito, isso é uma super vantagem do college, de forma geral canadense, não só o público como o privado, é baseado em necessidade do mercado, né? O Canadá não permite que cursos fiquem saturados, né? Tipo, se formou 2.500 administradores de empresas esse semestre, ninguém vai trabalhar nessa área. Isso não existe, né? O Canadá, por isso que tantos cursos fecham e abrem todo ano, porque se não tem demanda, não tem como oferecer curso. Então, isso é uma realidade do Canadá. Eu queria só puxar esse gancho pra gente não perder a linha de raciocínio, mas isso é muito interessante, porque as pessoas, elas nos procuram em relação ao college e o curso, e sempre aquela mesma pergunta, qual que é a melhor área para eu estudar? Onde que eu devo ir? E o Canadá, ele faz uma pesquisa, os colleges fazem uma pesquisa muito detalhada, né, em relação a como que está o mercado de trabalho e como que aqueles profissionais naquela região eles serão alocados. Então, se tem naquele momento um curso disponível naquela universidade, naquele college, tem vagas de mercado de trabalho para serem preenchidas naquela região. É mais ou menos nesse sentido, né? Exatamente.
exatamente. É uma coisa bem comum em college público, acontece muito. Às vezes o estudante está se organizando 2 anos antes e na hora que chegou a hora dele aplicar, o curso que ele queria 2 anos atrás já não está mais disponível. Ele virou outro curso, ele mudou o currículo, mudou o nome, porque agora a demanda é outra para o mercado daquela região. Então, é muito bom, eu acho, para a economia do país, porque né, os cursos vão se adaptando. Mas é isso, é uma questão de se organizar também para o estudante e tá aberto, porque às vezes a gente acha, tem cada curso que vocês nem imaginam, assim, né? Tipo, coisas que a gente nem sonha, assim, por que alguém iria estudar determinado... Tem área de trabalho e tem pessoas, e se matricular e estudar, vai sair empregado, sabe? Então Hoje, como exemplo, né? Hoje, com a Conestoga, temos aí aproximadamente 230 programas para estudante internacional. A gente tem um leque maior para quem é estudante doméstico, mas 230. E, gente, desses 230, eu admito que tem curso que eu falei, gente, como que esse curso tá ali? Mas é realmente, e paga-se muito bem. Por exemplo, eu tenho uma pós-graduação de soldador. Então, assim, você precisa ter uma experiência, você tem um pós que a pessoa vai estar lá, tem um pós na área de enfermagem. Então, você olha assim, são muito cursos específicos, que é algo que também remete... Porque o canadense procura, que são por especialistas e não generalistas, que nem aqui no Brasil a gente está acostumado. Então, hoje, quanto mais especialista, mais focado você for na sua profissão, melhor você vai ganhar, né? Melhor você vai ser remunerado sobre isso. Então, hoje a gente tem diversos programas, como o Roberto comentou, em diversas áreas, fala assim, nossa, tem curso para isso? E tem. E tem desde diplomas a certificados, pós-graduações, bacharelados, e o leque vai adiante, mas dentro daquilo que o Vi comentou. Se aquela área precisa de profissionais qualificados dentro daquele setor, a gente abre e fecha realmente os programas dependendo de como que tá o mercado, né? Agora, hoje, um programa muito procurado é o nosso social media, né? Olha como cresceu, uma pós-graduação de 1 ano para trabalhar com redes sociais, um novo programa que está iniciando agora em setembro, é de esportes, então jogos online. Então, assim, a gente consegue se modelar conforme o mercado vai se atualizando. Isso que muda muito e preparando muito o profissional, porque ele sabe o que ele está preparado, ele vai ser preparado pelas empresas, né, que é aí que entra as parcerias. Os nossos campos, eles têm toda a infraestrutura com os melhores equipamentos para o estudante realmente aprender do que o mercado precisa. Então, por exemplo, nossos cursos de enfermagem, tem bonecos que se movimentam, que piscam, os professores conseguem monitorar o batimento cardíaco daquele boneco, temos salas simulando UTIs, apartamentos, então realmente o estudante vai ter aquela questão, aquele feeling na prática da vida real dentro de uma sala de aula para aplicar o quanto antes no mercado de trabalho. Então tudo isso é muito bem elaborado para o estudante realmente entrar no mercado o quanto antes e ganhando bem para isso também. Legal. Eu vou já fazer a próxima pergunta aqui, que depois eu quero puxar um gancho, mas existem muitas notícias que falam que o Canadá precisa de pessoas, né? Inclusive aquela famosa notícia, o Canadá procura brasileiros. Tá fretando voos para brasileiros para ir para lá. Essa notícia ela é verdadeira? Como vocês enxergam isso? Eu acho que não procura por brasileiros, procura por pessoas qualificadas, né? Não importa a nacionalidade. Então, é realmente assim, se você se qualificar, saber o idioma, fazer o inglês, dependendo da província que o estudante escolher, o francês, então também aí é um plus a mais. E, é claro, se qualificar dentro daquela profissão. Aí, sem dúvida nenhuma, se você é brasileiro, se você é de qualquer outra nacionalidade, você vai ser muito bem-vindo no Canadá, óbvio. Legal. É até uma crítica que eu tenho, isso que eu gostaria de falar. Muitos estudantes eles vão para o exterior, não somente Canadá, outros destinos, mas eles começam a ganhar um dinheiro, né, nesses entry jobs, esses trabalhos mais braçais, e eles esquecem simplesmente de estudar. O foco deles é só ganhar dinheiro, ganhar dinheiro. E é o que eu sempre digo, não tem problema você trabalhar na construção civil, por exemplo, mas faça uma carreira lá dentro, vai buscar algo para que o país olhe para você e fala, caramba, eu quero te convidar para morar aqui, você realmente é importante pra gente. E não ficar fazendo mais do mesmo. O dinheiro, obviamente, ele é muito importante, mas ele não é só isso que vale, né? Então, por exemplo, você trouxe vários cursos aí, várias opções. Então, mesmo dentro desses entry jobs, desses trabalhos iniciais, você pode fazer uma carreira lá dentro. Vou trabalhar de garçom. Cara, sem problema, você pode estudar hospitality, pode, às vezes, buscar uma gerência, alguma coisa ali em alguma área e desenvolver dessa forma. O país tem dezenas de programas de imigração, né? Tem provinciais, tem federais, tem baseados em
em pontuação, tem uns que são específicos de profissões. Basicamente, a pessoa que entra para o Canadá, estuda, se qualifica em alguma área, ela tem como se encaixar em algum programa de imigração. Só que é isso, tem que ser qualificado. Quando eu acho engraçado quando eu escuto isso, que o pessoal diz, o Canadá tá procurando brasileiros, né? Eu digo assim, até tá, mas talvez não seja você. Né? Pode até. Exato. Porque, assim, por que ele iria querer você, né? Você fala francês, Sim. inglês fluente, você tem uma graduação, você tem uma pós-graduação, qual é a sua profissão, quanto tempo de experiência na sua área você tem, qual é o seu background, porque tudo isso é avaliado na hora do Canadá, né? Selecionar quem ele vai convidar para ser um residente permanente. Então, por isso que no Canadá essa questão de imigração é tão séria, por isso que nós, como instituição, nós não temos autorização para falar sobre programas de imigração, porque isso é uma coisa muito detalhada, é muito sério, são diversos programas, perfis, então, no Canadá só quem faz isso é quem é licenciado pelo governo, quem tem autorização para sentar contigo, escanear todo o seu perfil e dizer, olha, você tem perfil para emigrar ou você não tem ainda, vamos traçar o seu perfil para futuramente você fazer esse processo. Todo mundo pode, mas precisa se dedicar e talvez vai ter que investir, e aí tem que investir um bom curso de inglês, mais um college legal, mais experiência de trabalho, então assim, é possível? Claro que é, mas não é um toque de mágica, assim, não é só, tipo, comprei a passagem, tô indo... Sem inglês. Não falo inglês, mas eu sei que o Canadá me quer. Exato. Não é Mas bem é assim. o que você falou, né? O ainda, né? Você ainda não é você, mas você pode se tornar essa pessoa. Exatamente. Que muita gente chega pra gente e fala, eu quero migrar pro Canadá. Tá, peraí. Talvez leve um tempo e um investimento para você chegar lá, né? Então é muito isso. Os estudantes têm que ter essa também paciência de traçar todo esse caminho. E né? eu acho que a própria pandemia mudou bastante essa questão, assim, porque, por exemplo, falando um pouco dos programas, né? O programa de Pathway, que é o que precisa para entrar no college público depois. Até antes da pandemia, o estudante tinha que ir para o Canadá. Então essa era a única opção. Ok, eu sou o básico mesmo, e eu tenho uma família, e eu quero muito estudar lá com a Fê, no Conestoga, só que eu vou ter que estudar 7 meses de inglês antes. Antes, o estudante tinha que conseguir se manter durante 7 meses no Canadá, manter a família, pagar a escola para os filhos, ou ir sozinho, deixar a família para trás e ter dinheiro para... E era triste, porque quando a gente cuidava disso, falava assim, caramba, vai ficar 7 meses, 8 meses porque sem saber não podia trabalhar, ponto. Não tinha podia. como. E ele ia na frente para conseguir chegar naquele sonho com o objetivo. Ou acabava desistindo, ou dizia, ok, esse não é um sonho viável, porque eu tenho uma família, se eu fosse sozinho seria outra coisa. E eu acho que depois da pandemia, com tudo que aconteceu, hoje o estudante consegue fazer essa porção do inglês sem sair do Brasil. E isso foi um divisor de águas, porque a gente hoje está trabalhando com um outro perfil de estudante que está indo para college público, né? Aquele que realmente está pensando em ir com a família, porque antes ele não tinha como. Uma coisa é precisar de 2, 3, 4 meses de Pathway, outra coisa é a realidade do brasileiro, que é 6, 7, 8 meses às vezes, e se manter no Canadá em dólar, né? Por 7 meses, e não pode trabalhar, e não tem essa coisa, trabalhar é legal. Não existe. O Canadá não funciona dessa forma. O Canadá é todo legalzinho, né? Tudo é legalzinho no Canadá. E saber de poder o estudante, né, manter o seu emprego aqui no Brasil e ter a oportunidade de estudar no período da noite, né, que vocês oferecem também, curso online. Então, assim, a rotina dele vai só adicionar esse período da noite de estudos. Então, ele continua fazendo dinheiro, continua trabalhando, até falar, pronto, agora tô com o inglês necessário para embarcar com toda a minha família. Sim. Que geralmente onde pega o brasileiro é o inglês. Então o estudante quer fazer um college e precisa basicamente de quê? Ensino médio completo e nível de inglês. Ou o teste de inglês, uma proficiência. O brasileiro não tem proficiência que precisa para um college público, que costuma ser uma média de 6.5 do IELTS. Básica, assim, para cima, né? 6.5, dependendo do curso, alguns 7, deve ser uma pós-graduação. Eles não têm, basicamente eles não têm. E aí é ali que eles travam. E aí eles querem tentar buscar isso por conta aqui no Brasil. Antes, é muito difícil conseguir alcançar um nível tão alto de inglês estudando 2, 3 horinhas por semana com o preço que custa a hora a aula no Brasil. Então ele tinha que ir pro Canadá antes, era a única opção que ele tinha. Então, como que funciona? Onde que a ILAC entrava nessa história, né, de college público? Hoje, a ILAC trabalha em parcerias com os colleges públicos. Nós temos contratos, agreements com esses colleges que dizem que aceitam o nosso certificado do Pathway como o único comprovante de inglês. A grande maioria, nós temos mais de 90 parcerias hoje, a grande maioria aceita só o nosso certificado. Algum caso ou outro que precisa do IELTS, mas a gente tem parceria para fazer esse processo para o estudante. Então, basicamente, a gente tem um setor de Pathway dentro da escola, onde a gente faz um planejamento
planejamento com o estudante. Então, assim, vocês têm um estudante hoje que quer fazer um curso de business, mas ele não sabe por onde começar. A primeira coisa que a gente faz é, se ele não sabe ainda onde ele quer estudar, a gente vai fazer uma fichinha, o nosso setor de Pathway vai fazer uma triagem dentro dos 90 colleges, ou ele já sabe, ele quer estudar no Conestoga, já sabe até o nível que é lá, 6.5. Aí volta pra gente, a gente faz um study plan baseado no teste do inglês. Aí a gente vai conseguir dizer bem claramente, olha, esse estudante precisa fazer 20 semanas de inglês, de 20 a 24 semanas, de 12 a 18 semanas. Sempre tem uma variação, porque o aluno pode pular de nível, pode ter muita facilidade, ou pode atrasar também. Então a gente já consegue fazer isso do Brasil. Esse estudante começa a fazer o curso aqui, todos os dias, 3 horas por dia, ao vivo, com professor no Canadá, com colegas do mundo inteiro. Quando ele acaba o curso, ele ganha um certificado de Pathway, dizendo que ele completou o nível que equivale ao 6.5, que é o Pathway 3.2, nesse caso específico. Ele vai encaminhar a cartinha para o college, e o college vai substituir a carta condicional dele por uma full letter para ele aplicar para visto. Então, assim, ele já faz toda a aplicação do Brasil, já chega lá com permissão de trabalho para ele, para o partner, escola para o filho. É outra realidade. Tomara que não mude. Nunca mais. Eu só vou reforçar, porque realmente essa parte que você comentou é muito importante. Quando o estudante aplica, vamos considerar que ele fez todo o estudo do planejamento dele e precisa aí de 20 semanas de inglês, né? Quando o estudante se matricula na ILAC já emite uma carta de aceitação, que é a LOA, né? Que a gente é LOA, como vocês preferirem. E com essa carta que o estudante vai iniciar, o estudante já começa e já pode iniciar seu planejamento junto ao colégio público. Ou seja, nós aceitamos aquela carta de aceitação que você contratou aquele programa de X tempo que você precisa para emitir uma carta garantindo que aquela vaga de business ou curso que você escolheu é sua. Então, assim, para nós tirarmos essa carta condicional, você vai apresentar o diploma que é realmente que você concluiu aquele tempo e você chegou no nível. Mas você não precisa esperar terminar o seu curso de inglês para iniciar seu planejamento num colégio público. Você já pode iniciar muito antes, já se preparar já com isso, saber que aquela vaga ali é sua, que a gente vai estar te esperando, e realmente focar nos estudos durante esse período, durante o seu curso de inglês. Terminando, nós tiramos essa carta, que vem é uma frase pequenininha ali, que você está condicionado ao nível de inglês. Mas isso você já está correndo com o inglês, você já está correndo com a documentação para o visto, então isso adianta muito e facilitou demais a vida dos brasileiros aí durante esse momento de pandemia, e o que eu também espero que continue. Não, eu acho que vai, a tendência porque continuar, a gente sabe que o aluno que vai para um programa de Pathway, ele vai com um outro nível acadêmico para o college público depois, né? Porque às vezes as pessoas confundem Pathway com inglês acadêmico, e a gente sempre tenta reforçar que o Pathway não é um programa de inglês acadêmico. O Pathway é um programa de preparação para a universidade e o college. Então a gente vai ajudar esse estudante a se transformar num estudante acadêmico, né? A gente vai trabalhar com ele essays, a gente vai trabalhar com ele como se faz artigo científico, referência bibliográfica. É tudo muito focado ao que se espera dele no college público. E a gente tem fatos, né? A gente tem números que dizem que o estudante que vai através do Pathway, a chance dele desistir ou reprovar é muito menor do que um estudante que entra direto com IELTS. Que ele aprende ali as macetes para passar no teste, consegue o 6.5, chega no college, no primeiro semestre ele surta. Porque ele não sabe fazer uma essay, ele não sabe fazer um artigo científico, ele não sabe fazer um resumo de artigo científico, ele não sabe fazer uma apresentação oral com os padrões de college canadense, que é totalmente diferente do que ele está acostumado aqui no Brasil. Então, a gente sabe que uma média de 40% ou desiste ou reprova no primeiro ano. É um número muito alto e é um valor muito grande para se investir, para se simplesmente reprovar. E o aluno que vai pelo Pathway, ele chega totalmente preparado para isso, porque ele sabe o que o college espera dele, como ele tem que preparar o material para ir para a aula, como que ele tem que escrever uma essay quando ele chega na aula, como é que ele faz uma apresentação oral. Então, isso faz totalmente a diferença. E é por isso, eu sempre falo que não é só porque a nossa escola é bonita, bem localizada, que eles aceitam o nosso certificado, porque eles sabem que o estudante que chega no college, ele chega academicamente pronto. Né? E isso vai facilitar muito a vida dentro do college. Eles também não querem que os alunos reprovem. Né? Então, o fato que eles aceitam o nosso certificado e não precisam fazer um teste de proficiência diz muito da qualidade acadêmica do programa, né? Com certeza. O próximo tema aqui que eu queria trazer é como o estudante pode entender o seu perfil e iniciar um planejamento. A gente já
trouxe aqui um pouquinho a respeito disso, mas o que mais desanima, eu acho, não sei se para vocês no tempo de consultora era assim, quando a pessoa ela chega para você, ela quer fazer um college no Canadá, ela fala, eu quero o mais barato, pode ser em qualquer lugar. Eu falo, cara, é a sua vida, brother. Tipo assim, é o projeto de vida, da sua carreira, da sua família. Como que você chega e entrega mais barato, mais qualquer lugar, não me importa. Você não sabe se você vai gostar do clima, da região, se tem, cara, se o seu background aqui no Brasil será útil, então realmente tem que ter um planejamento muito bem elaborado, né? Sim, sem dúvida. E para qualquer programa, né? Nesse daquele estudante que quer mudar de carreira, e é bem comum aquele estudante, sou formado, mas eu quero iniciar em outra área, porque é minha paixão, e nunca tive oportunidade. Sim. Quanta gente a gente vê, né? Fala, Exato. Sempre quis trabalhar como culinária. Nossa, isso é muito comum, né? Sempre sonhei com culinária, mas fui fazer advocacia, né? Mas eu quero trabalhar com isso, é isso que me motiva. E isso... O estudante consegue fazer isso no Canadá tranquilamente. Não tem aquela divisão que fala assim, você tem que ser advogado, você precisa ser médico, você precisa ser engenheiro para estar bem colocado. Ao contrário, no Canadá não tem essa, né? Você fazendo o que você ama, sabendo aplicar, sem dúvida nenhuma, você vai ter sucesso. E é isso que nós estamos ali para dar esse suporte para o estudante, com toda a infraestrutura, com parte acadêmica. E é muito importante esse planejamento de fazer o que ama, né? Sim, que volta aquela pergunta que você trouxe, falar, quero ir para uma área que o Canadá precisa. E que normalmente remete à tecnologia, à TI. Eu quero fazer TI, só que a pessoa não sabe. Nem ligar o computador, ligar o computador. E eu falei, gente, você vai estar brigando com pessoas que já têm experiência, que têm pós-graduação. Exato. Como que você vai ser um profissional desenvolvido, vai fazer uma carreira sendo de uma área que você não gosta, só porque precisa, porque você viu lá na TV que hoje é o futuro, entendeu? E as coisas, elas mudam muito. Eu lembro que na época que eu fui fazer faculdade, meu pai me falava, Vitor, você precisa fazer engenharia do petróleo. Na época era o top, né? Graças a Deus eu não fiz, porque tudo que aconteceu. Então, eu acho que essa é a primeira pergunta que o estudante ele tem que fazer. Eu tô feliz com a minha carreira, eu tô feliz com a minha área? Não tô, eu acho que eu devo mudar. Eu sempre sonhei, por exemplo, em fazer culinária, trabalhar num restaurante, gosto de cozinhar nas minhas horas vagas. Então, por que não vai fazer essa transição de carreira? Ou não, estou feliz com a minha área. O que você já fez aqui no Brasil? O que você vai levar de experiência no Canadá que isso pode ser importante? Então, eu acho que essa é a análise que tem que ser feita. Sem dúvida. E tem cursos que, por exemplo, que são considerados superiores no Canadá, que muita gente não faz ideia. Por exemplo, marcenaria. O pessoal fala assim, nossa, eu vou fazer um superior de marcenaria. Sim, você tem a opção para isso, porque o mercado... Existem até programas de migração para isso. Para marcenaria. Exato. Eu conheço uma pessoa que migrou porque tinha um curso de marcenaria no Canadá. Então, você olha assim, olha quantas opções que o estudante... E o Canadá oferece para o estudante realmente ele fazer o que ele ama, ele saber o que ele quer, falar assim, e não fazer, porque as redes sociais estão falando aquilo. Pelo contrário, toda pesquisa, todo planejamento é único. Então, por isso que é importante, conversa com o pessoal da Day One. Eles vão te ajudar nesse planejamento e entender as suas necessidades e como e qual instituição vai suprir as suas necessidades, né? Sim, até porque na hora de aplicar o visto, né, o estudante vai precisar explicar para a imigração por que ele escolheu aquele curso. E aí, quando você tem uma explicação real do que você está buscando, uma explicação... Quero levar minha família, quero mudar de área. Então, tudo isso favorece bastante a aplicação de visto, né? Diferente de uma pessoa que escolheu o curso mais barato. E aqui no Brasil tem essa questão que algumas profissões pagam bem, outras profissões pagam mal. E no Canadá não existe essa grande diferença. Todos os profissionais são valorizados nas suas áreas, né? A gente sempre fala, às vezes os alunos que sentem muita dificuldade nessa transição Brasil-Canadá são pessoas que estão acostumadas com alto padrão de vida. E elas não estão acostumadas com qualidade de vida. E no Canadá não existe alto padrão, existe qualidade. Todas as pessoas têm acesso a tudo. Exato. Então não importa se você vai ganhar a hora mínima ou se você vai ganhar 3 vezes a hora mínima, você vai ter acesso aos mesmos ambientes culturais, você vai ter acesso aos mesmos eletrônicos dentro da sua casa, ao mesmo celular. Então, assim, acho que às vezes as pessoas têm um pouco de... Quando um estudante vem com esse papo, tipo, quero mais barato, o Canadá não costuma ser o destino para esse tipo de estudante que quer o mais barato. Porque, assim,
A verdade é que não existe o mais barato quando a gente está tratando de um assunto como o futuro, né? Exato. Não existe O que é barato, o que é caro? Exato, Como você consegue mensurar isso? E o Canadá é um país que já filtra o estudante de alguma forma, né? Diferente de alguns outros países, o Canadá, ele sabe exatamente o tipo de estudante que ele quer para a economia acontecer, né? O próprio fato de não permitir mais estudantes que fazem inglês, eles não podem trabalhar. Então, assim, eles já filtram de uma certa forma para que as coisas aconteçam. Ou seja, só quem está no mercado de trabalho é quem consegue pelo menos comunicar em inglês. Então, às vezes as pessoas pensam, eu vou pro Canadá e vou lavar prato. Eu falei, só se você quiser. Porque você não precisa. Se você quiser, tudo bem, vai te pagar bem. Mas se você não quiser, não precisa. Porque todo mundo que tem permissão de trabalho no Canadá fala pelo menos o intermediário. Porque está fazendo um curso técnico profissionalizante, pelo menos. Então, você consegue trabalhar em qualquer área que você quiser. Sim. Então, e todas elas vão pagar bem. Algumas vão pagar bem melhor. Né? Serviços pagam muito bem, porque tem a cultura da gorjeta. Então, assim, né, tem um estudante nosso que eu estava conversando esses dias que ele comentou que em uma noite de final de semana ele tirava o valor do aluguel em gorjetas. Assim, numa noite que ele trabalhava no restaurante. Né? Então, assim, já dava uma tranquilidade. Ele sabia, o sábado paga meu aluguel. Sim. Que não é uma realidade para todo mundo, mas ele era bem recompensado, de fazer um trabalho muito bom. eu dei até uma coisa legal, que eu trabalhei num restaurante como dishwasher, né, lavava prato. E eu via que os garçons que trabalhavam lá, muitos eram engenheiros, advogados e tal. Pessoal jovem, um dia eu cheguei pra eles e falei, cara, o que vocês estão fazendo aqui, né? Por que vocês estão trabalhando no restaurante, não na área de vocês? Aí eu lembro que ele me respondeu assim, cara, eu tirei um tempo pra levantar uma grana, depois eu vou lá e trabalho na minha área. Eu falei, caramba, porque é exatamente isso. Os caras chegavam a, tipo, ganhar $1.000, $2.000 de gorjeta em uma noite, cara. Tipo assim, dinheiro vivo ali, o pessoal pagando. Então, o que você falou é muito certo. Todo trabalho no Canadá ele é bem recompensado. Existem alguns que são mais, outros menos. Mas um caso que eu gosto de trazer sempre. Vocês conhecem bem Vancouver? Eu morava num prédio em frente à English Bay. Então, uma área muito nobre. Claro, eu dividi o apartamento com mais 4, 5 pessoas de 2 quartos. Mas vizinhos nossos eram engenheiros, famílias. Então, cara, eu tinha a mesma oportunidade de morar sendo dishwasher, lavando prato. Eu era dishwasher, outra pessoa que morava comigo também, do lado de pessoas de alto padrão ali de Vancouver, que vocês sabem que é uma área, uma região um pouco mais cara para morar, essa que eu falei. Então, você tem ali uma... Cara, certamente vocês iam nos mesmos restaurantes, no mesmo supermercado. É isso, entende? Mesmo quem ganha um salário mínimo, ele tem acesso às coisas. Né? Exato. Que eu acho que é a grande diferença do Brasil hoje é a questão de padrão versus qualidade. A gente pode ter um bom padrão de vida, mas a gente não pode sair com o telefone na rua. Exato. E aí a gente começa a pensar, pô, mas compensa, né? Eu tenho acesso, eu posso ter o iPhone 14, mas eu não posso atender ele na rua, senão eu vou ser assaltado. E isso é uma coisa que a gente não vê no Canadá. Todas as pessoas têm acesso às coisas, elas têm excelente qualidade de vida, né? Então, às vezes, eu recebo muita mensagem dos pais, principalmente preocupados de mandar os filhos sozinhos pela primeira vez. Como que eles vão voltar para casa sozinhos de ônibus? Gente, não se preocupem. A gente nunca teve um caso de um estudante ser assaltado, nem em Toronto, nem em Vancouver, né? Em Toronto e Vancouver ainda tem, né? Em Toronto também tem um morador de rua, normal. Depois da pandemia aumentou bastante, mas cada um no seu, ninguém tira o que não é dele, né? O morador de rua ele tá ali deitadinho assistindo o iPad dele, o Netflix dele no canto, entendeu? Não é aquela coisa assim... E as pessoas não conseguem entender, principalmente quem nunca deixou os filhos sozinhos, né? Sim. Sempre foi de motorista pra escola, voltou. Disse assim, calma, vai pegar transporte público, vai dar tudo certo. Né? Tá tudo bem. Tá tudo bem. Eu lembro todo mundo usa transporte público. Exato, isso é uma coisa... Eu lembro que eu sempre pegava o metrô e eu li o jornal, né, de manhã pra treinar um pouco meu inglês, enfim, desenvolver. E, pô, o jornal era muito chato, não acontecia nada de diferente, sabe? Era sempre... Eu sigo várias páginas de notícias de Vancouver e é engraçado quando as notícias são realmente assim, tipo, é alguém que empurrou não sei quem na estação do metrô uma vez na vida e sai em todos os jornais, né? Só ok. Então tá. Exatamente, acaba sendo bem diferente aqui do Brasil, né? E isso é uma coisa que os pais, às vezes, eles têm muita preocupação. Eles chegam e falam, mas eu vou mandar meu filho, ele vai andar de ônibus, vai andar de metrô. Gente, todo mundo no Canadá anda de ônibus, anda de metrô. Não é um demérito para ninguém, pelo contrário. Então... E é muito diferente. Eu já tive caso, assim, de ter a estudante que teve pânico no primeiro dia de aula e ficou desesperado com a ideia de pegar o ônibus porque já tinha escurecido, e a gente teve que pedir para alguém do departamento
e pegar o metrô, levar. E as pessoas lá, para eles, é uma coisa que eles não conseguem entender. Mas por que eu tenho que levar esse estudante em casa? Porque ela tá com medo. Mas como assim? Eles não conseguem entender o conceito de uma pessoa ter medo de pegar um transporte público. É muito difícil para eles entender. Então, assim, calma, só faz isso hoje, amanhã não vai precisar. Mas por quê? Não sei te responder. Faça isso, leve a menina pra casa hoje, por favor, porque ela tá chorando, ela não vai sair da escola, entendeu? Aí leva um dia, tá tudo bem. E o que eu acho legal é que as pessoas, elas são muito solistas também, né? Também, Todo mundo também. que você pergunta na rua tá disposto Nossa, isso é sempre. a ajudar. O primeiro ônibus que eu peguei era à noite, eu queria chegar numa região central. Eu cheguei pro motorista, né, e falei, eu preciso nesse endereço, você me ajuda? Juro por Deus, ele parou o ônibus, estacionou e começou a me explicar. Eu falei, olhava pra trás, todo mundo parado assim, eu falei, desespero, meu assim, Deus, né? me arrependi de perguntar, daqui a pouco os caras vão me bater aqui. Não, mas é uma coisa inacreditável, porque a gente conta histórias e sempre, né, e pensar, de repente acontecia antes, mas não, eu acabei de voltar de lá agora. E isso chegou a acontecer 3 vezes no mesmo dia, sabe? Assim, de tá olhando o Google Maps e falar, acho que eu fui pro lado errado. Aí tu dá uma paradinha, assim, e olha pra um lado, e na hora, salta alguém. Aparece alguém. Aparece assim, alguém, ó. assim, do nada, assim, posso te ajudar? Tipo, não, tudo bem, eu só... Mas assim, quando acontece uma vez, tu pensa, nossa, que legal aconteceu. Mas quando acontece 3 vezes na mesma caminhada, tu pensa, gente, esse povo realmente não existe, sabe? né? Ou Não eu tô existe. muito perdido. Mas é que isso aconteceu todas as milhões de vezes Sim, que eu já tive acontece, lá. E agora, nessa última vez, eu achei engraçado, porque aconteceu 3 vezes assim, no mesmo quarteirão, que eu tava literalmente perdido naquele dia. Mas eles são muito solícitos. São você muito pensa que receptivos, tá... né? E não, fora que eles te levam pros lugares, né? Diz, eu quero ir pra tal lugar. Não, vem que eu te levo. A pessoa tá indo Sim. pra lá, mas eu te levo até lá. E educados, né? Tem vezes que às vezes tá meio estressado, dá até raiva, né? Esse cara tá tão de bem com a vida. O que tá acontecendo? E o tempo todo. Eu acho que no comércio também, quando você vai pedir alguma comida, alguma coisa, claro que existem exceções, mas no geral é um lugar que você se sente muito bem, bem Não, é recebido. gritante a diferença com os Estados Unidos, né? Muito, Sim. muito. Porque é muito pertinho. Então eu já fiz assim, tipo, de estar em Toronto, É. passar o final de semana em Nova York e voltar pra Toronto. Aí tu vai pra Nova York e tu pensa que vai ser assassinado pelo atendente Sim. do McDonald's. Literalmente, a pessoa grita contigo. Aí você chega em Toronto, você vai no McDonald's e a pessoa, de onde você é? Quanto tempo você vai ficar? E tem uma fila gigante atrás de ti. E aí tu pensa, nossa, realmente voltei pra Toronto. E é muito engraçado isso, né? Que eles têm interesse em te conhecer. Eu Todo sentia mundo. muito isso também quando eu tava lá. Eles queriam saber o que você tava fazendo lá, da onde que você é, o que te levou ali. E isso, eu me senti também muito bem recebida o tempo todo, É o tempo né? todo. É o tempo uma todo realidade. mesmo. Sim, é uma das coisas que eu mais gostei de lá, eu acho que foi isso, assim. Tem mais alguma coisa que vocês diriam assim, nossa, minha coisa preferida do Canadá é, além da receptividade, outra coisa? Eu acho que, no geral, a qualidade de vida que eles levam pós-trabalho, né? Hoje eu sinto muito, assim, hoje aqui no Brasil, e que é uma coisa de brasileiro em geral, falar, não, fico mais 1, 2 horas ali trabalhando. Lá não, seu horário é 4h30, 5h30, acabou. Eles vão aproveitar o sol, que principalmente na época do verão, eles vão para parque depois do trabalho, eles fazem churrasco, enfim, tem diversas atividades que eu acho que não é uma qualidade de vida a curto prazo, a longo prazo. Sim. É algo que você vai acumulando no dia a dia, como eles respeitam o profissional como um todo. E isso o profissional também consegue ter uma qualidade de vida após, né? Então ele sai do serviço, ele consegue aproveitar a cidade, ele vai pro show, ele vai pro cinema, ele vai pro restaurante. Então tira um pouco desse estresse que a gente carrega, eu acho que todos os dias, de pegar 2 horas de transporte público. Aí você chega em casa, você tá mais cansado do que você saiu. Então assim, isso acaba gerando um desconforto para todo mundo, né? Hoje também muita gente tá de home office, mas quantas horas, né, você trabalhou a mais durante esse tempo? E lá não, eu até brinco, lá é 4h30, acabou, eu tô lá, ó, eu tô toda adoro feliz. trabalhar de lá, que lá eu me sinto assim, eu me sinto à vontade de fechar o computador e dizer assim, encerrei. Ninguém vai me julgar. Não, e isso é uma coisa, é uma realidade, que a gente aqui no Brasil, a gente tem essa cultura de que se você sai no seu horário, você não é bom o suficiente. Exato. Você só é bom se você dá o sangue pela empresa. Se você trabalha horas extras, se você fica muito a mais. E uma coisa que eu percebo muito, assim, eu tenho todo um time, né, que cuida do meu mercado do Brasil, 5 horas, eles fecham computadores. Ninguém mais responde. É emergência porque alguém tá morrendo, então pode esperar até amanhã. A gente não trabalha com saúde, ninguém vai morrer. Entende? E aí, às vezes, o pessoal me chama, Ruel, porque eu preciso fazer isso hoje. Gente, o escritório fechou, são 5 da tarde. Ah, mas não consegue, não tem ninguém lá. Óbvio que não. O horário de encerrar é 5 da tarde. As pessoas vão embora do escritório 5h01.
Não há emergência que vai fazer alguém voltar e abrir um computador para resolver uma coisa que pode ser feita amanhã às 8 horas da manhã. E isso é uma coisa que eu adoraria que a gente pudesse puxar para nossa realidade. Um pouquinho, né? Então, assim, porque realmente, assim, eu particularmente, eu que tenho auto reply também no meu telefone, se eu recebo uma mensagem 7 horas, eu tô com o telefone na mão, eu respondo. Eu não deveria. Sim. Mas eu respondo, porque eu penso assim, não me custa, né? Sai o dia que eu não posso, aí eu já não tô sendo um bom profissional. Entendeu? Já demorou então, a gente um tem dia essa... pra me responder. Mas lá, gente, se eu mandar mensagem pra alguém, passo depois do horário, esquece. Só no dia seguinte, se deixar no Nosso e-mail interno da empresa já diz, quando é qualquer e-mail que tá fora, as nossas horas são cadastradas, né? Qualquer e-mail fora do nosso horário diz, você não tá dentro do horário de trabalho, você quer mandar mesmo assim, porque isso aí já vai pro RH. Você tá mandando e-mail fora do seu horário de trabalho. Não pode mandar e-mail fora do horário de trabalho. E não é uma questão que fala assim, nós fazemos. Mas não, eles consideram também que fala assim, poxa, mas você foi contratado para trabalhar 40 horas semanais. Por que você não tá conseguindo fazer suas tarefas dentro das 40 horas? Porque você tá muito atarefado ou é você que não tá dando conta? Então, assim, é outra visão que você fala, você precisa dar tempo, se você é contratado para aquela função 40 horas, tem alguma coisa errada. Ou você tá recebendo muita coisa, ou você não tá sendo capaz o suficiente para cumprir aquilo. Aqui não, aqui a gente vai embora. Até terminar o que tem que ser feito e não tem hora para terminar, né? Exato. Eu via muito isso no restaurante que eu trabalhava, porque no começo eu achava que era legal eu ficar até depois do trabalho para depois eu comecei a perceber que era muito ruim, que na verdade os caras olhavam para mim e falavam, esse cara não tá conseguindo dar conta de terminar o serviço dele no time certo, entendeu? Exatamente. Então ele não tá trabalhando de forma correta, então isso é muito diferente. Outra coisa que eu gosto de trazer também do Canadá, eu acho que é o fato, parece que ninguém te julga, você pode vestir o que você quiser, ter a cor de cabelo que você quiser, cada um tem a sua história, eles respeitam, eles gostam de conhecer e não existe tanto julgamento como a gente tem aqui no Brasil. Vocês trouxeram um exemplo bem importante, que é a questão de, se você não ficar até mais tarde, você é um mau profissional, todo mundo já começa a te julgar, será que esse cara tá trabalhando de forma correta? Deu 5 horas ali o horário dele, ele já foi embora. No Canadá não, parece que não... Essa questão de recomeço, de você poder chegar num país e ter a sua história, compartilhar e não ser julgado por isso. Acho que é muito interessante. E o que vocês não gostam do Canadá, assim, de... Vamos ver. Isso é difícil, hein? O que eu não gosto? Não sei. Eu não consigo lembrar de nada. Eu gosto até do frio em janeiro. Nossa, o frio é maravilhoso, né? É porque eu não moro em Toronto, né? Mas assim, eu já peguei acho que menos 40 uma vez, assim, e saí pra caminhar na rua. E eu pensei, acho que hoje eu vou morrer. Mas fora isso, acho que não tem nada que eu não gosto. A comida podia ser melhor. É porque a comida é boa, é porque a comida tem de tudo que é lugar do mundo, assim. Não tem nada característico do Canadá, assim, nossa, o poutine é uma maravilha. Não, eu gosto bastante. Não, uma batata molhada lá com molho, batata frita com molho, que também isso? não é aquela coisa que você fala, nossa, quero muito comer um poutine hoje, né? Não, mas aí eu já penso assim, tem o Tim Hortons, eu adoro, porque eu gosto de café aguado. Então, Tim Hortons é show de bola pra mim. Mas aí tem alguns brasileiros que odeiam os cafés de lá, odeiam, né? que acham que é muito fraco. Que é muito eu já fraco. adoro. Eles falam que tem que pedir o double pra tentar chegar um pouquinho mais forte. Mas é questão de costume. Mas eu acho que não tem nada que eu não goste. Sinceramente, assim. Eu acho que mesmo o frio, assim, nos dias que eu fiquei lá, eu estranhei, que eu peguei bastante frio também. Mas aí você vai percebendo que é tudo bem adaptado, né? Tipo, o próprio metrô, você vai pegar, tem os pés. Então você não passa muito frio. Eu passo mais frio aqui do que lá. Eu moro no Rio Grande do Sul. Eu estava com 12 graus ontem. Cheguei aqui com 36, eu achei que eu ia morrer. Falei, como assim? É uma super diferença, mas... e uma coisa que eu acho fantástico é... que também tem lá onde eu moro no sul, assim, que são os dias longos de verão, que eu amo, assim. Que nossa, isso é muito bom, em outras partes do Brasil a gente não vê também isso, assim. De 10 horas da noite tá com luz do dia. Onde eu moro, no Rio Grande do Sul, é assim, quando tinha horário de verão ia até as 10 da noite, quase. Então, agora vai, tipo, agora não, né? Agora já tá quase chegando, mas assim, vai até as 9. Mas lá, em Vancouver agora, 10 da noite tá luz do dia ainda. 5 da manhã tá com luz do dia ainda. Você vai pra balada de dia, assim, nossa, você fica na fila com o sol nas costas. Adoro os dias longos, assim. Fora que você caminha, né? É uma cidade... Tanto Toronto como Vancouver, cidades feitas pra caminhar, assim. Você consegue caminhar pela cidade, né? Você faz tudo caminhando. E tem muito evento na cidade, né? Evento cultural. As 2 cidades tem muita coisa, né? Sempre tem, isso que é legal. Pra quem tem dinheiro e pra quem não tem dinheiro. Pra quem tem pouco dinheiro. Sempre tem. Exatamente. Eu acho que
a questão da vida noturna, eu acho que é muito diferente aqui do Brasil. Lá eles são muito do dia, né? Então são de Acaba a esporte, ceia das de baladas, curtir né? a vida, né? Não somente lá na Austrália que eu morei também era assim. Então, tipo, 1, 2 da manhã já tá. Aqui no Brasil, Que eu acho fantástico. você pega É essa a parte que eu mais gosto. eu também gosto. Eu gosto de ir pra balada às 8 da noite, voltar 1 da manhã. E no outro dia você consegue trabalhar normal. Normal. Exato. Maravilhoso. Exato. A gente tá todo mundo nessa fase já, É. né? Balada às 8. Vai lá. Essa coisa de sair 1 da manhã, gente. Fala sério, só brasileiro que gosta disso, né? Sair de casa Não faz pra sentido voltar às sair 1 da 6, manhã. não, gente, eu tenho Brasileiro sono. jovem, né? Eu já tem isso também. sou brasileiro, mas já tô jovem. longe disso aí. Meia-noite já tá começando Já tá. a Nossa ficar bem Senhora. tarde. E uma dúvida, outro tópico aqui. Vocês acham que o Canadá, ele é para todos, assim, para todo tipo de intercambista ou não? Aí eu chutaria que sim. Eu falaria que sim. Diverso, tanto para crianças, principalmente, né? É. A gente tem projeto para crianças no verão, no inverno, tem para família, tem curso de inglês, tem curso de francês, tem faculdade. Teve gente. épocas, quando eu era consultor, eu achava até que não, assim, eu pensava, tem um público muito específico que vai pro Canadá e tem um público específico que gosta, tipo, de Austrália, por exemplo, né? Mas aí agora, tantos anos que eu trabalhei com a Austrália também, um tempo, e conheço bem, e já faz bastante tempo que eu trabalho só com o Canadá, eu acho que mesmo quem gosta daquela coisa de Austrália, tem isso no Canadá também. É muito parecido. O Canadá, por exemplo, Vancouver, né? É um lugar que vive muito de esportes, de trilhas, Nossa, de esquiar, rainha. de ir para as montanhas no final de semana. Depois do trabalho, o pessoal lá na Ela que sai 5 da tarde com mochilinha e sobe E a montanha. vai pra Browse, Exato. esquiar e depois No desce. verão, entendeu? Tipo Uhum. assim, no verão dá pra fazer isso se quiser. Né? Então, assim, as pessoas têm um outro ritmo de vida, vão trabalhar de bicicleta, claro, tem a questão, tem Toronto, que é aquela coisa bem cidade grande mesmo, mas quem curte natureza, dá pra morar em Vancouver e ter uma vida muito, muito natural, assim, né? E o pessoal lá de Vancouver, a maioria já tem essa vibe, eu acho, mais natureba, assim, E um de viver. pouquinho mais também da questão de vida, por exemplo, que a gente comentou bastante em Vancouver, Toronto. O Conestoga, a gente fica um pouquinho mais afastado de Toronto, ficamos a 1 hora de distância, que é conhecida aí a região de Waterloo, que é composta aí por 3 cidades, Waterloo, Kitchener e Cambridge, que a gente não tá falando em grandes metrópoles como Toronto e Vancouver, mas que oferece as mesmas oportunidades, é claro que numa proporção menor. Então a gente não vai ter 3, 5 shoppings. A gente tem tem aeroporto, tem parque, tem baladinha, tem zoológico, mas é claro, uma proporção menor, que também traz toda aquela coisa que a gente já conversou, aquela qualidade de vida, com aquelas pessoas que querem ter uma vida mais noturna. A gente tem mais 3 universidades ali na região, então traz aquele questão de uma cidade de um público mais jovem, com oportunidade de barzinha, de baladinha, uma rua movimentada, mas eu também tenho aquela questão para quem quer mais calmaria, né? Quer parque, quer fazer trilha, quer ir pro lago, quer ir pra praia. Isso tudo a gente consegue oferecer em apenas um lugar. Então, às vezes, o estudante não precisa falar, vou ter que mudar de país para encontrar, por exemplo, Nova York. Poxa, tem Toronto aí, tem Center ali, tem do lado, a gente está 1 hora de distância. Estudante quer, por exemplo, conhecer os Estados Unidos, ele consegue fazer isso de carro, tá super fácil acesso. Então, toda essa questão de localização acaba, obviamente, mudando todo o planejamento do estudante. E estar bem localizado faz todo sentido também. Sim. Isso ajuda muito. É uma coisa muito interessante que você trouxe, mas cidades no Canadá de 30, de 50, de 100 mil habitantes, são cidades que têm tudo, como as metrópoles. Então você tem diversas opções aí de festivais, vai ter festival de jazz, vai ter shopping center, vai ter McDonald's, vai ter Starbucks, vai ter tudo, entendeu? Então, claro que nas suas devidas proporções, mas é um pouco diferente aqui no Brasil. Quando a gente pega cidades aqui do Brasil, que cidade do Brasil de 30 mil habitantes que tem um McDonald's hoje? Não tem. Então, aliás, não sei, pode ser que Acho tenha, que mas... não, acho que tem que ser 100 mil pra ter um McDonald's. Então, Acho assim... que é a regra dele. 100 se eu não me mil. engano, é isso mesmo. Então, é totalmente diferente. Mas cidades menores também, para quem tá pensando num projeto de imigração, que vai com família, tem essa vantagem também. Você tem um custo de vida mais baixo, você tem toda a mesma estrutura, mas numa tranquilidade maior. Hoje a gente está falando aproximadamente, a região, essas 3 cidades, aproximadamente 500 mil de habitantes. Que já é um número considerado. Só que assim, eu sempre falo assim, 500 mil, o pessoal fala, nossa, é uma cidade pequena, dependendo da cidade que a pessoa
está escutando a gente do Brasil, fala, putz, hoje não tem nada, né? Uhum. Mas para o Canadá, hoje a nossa região é a 4ª maior de Ontário e a 10ª maior do Canadá. Então, proporção canadense é considerado uma cidade de meio porte, né? Tipo, a gente não é tão interior, mas que vai oferecer tudo. Hoje, por exemplo, a região de evento, né, que a gente está comentando, é o 2º maior Oktoberfest do mundo. Então, assim, que legal. tem muito para quem gosta de cerveja, né, de cervejaria. Cara, o que tem de opção lá é muita coisa legal. Vai acontecer agora, inclusive esse mês, que vai começar os eventos. A gente tem uma comunidade brasileira lá também muito bacana, que sempre está fazendo evento, reunindo os brasileiros para trazer um pouquinho do Brasil, mesmo quando você tá longe, né? Então isso é muito legal. E a questão do Vale do Silício canadense? Fala um pouquinho pra gente. Sim, a região, né, o Vale do Silício canadense, ela foi denominada aí a Vale do Silício do Norte, né? A gente é a 2ª maior lugar do mundo com o número de startups. Então, quando a gente fala de novas empresas, a gente está falando de novas oportunidades, novos empregos. Então, até eu falo que o Conestoga não oferece 230 programas porque ele quer. É porque a região está muito aquecida para isso. Então, a gente tem diversas opções porque está gerando empregos, está gerando novas empresas. E isso acaba ajudando muito o estudante que quer ter um custo de vida um pouco mais baixo que grandes metrópoles, mas que tem oportunidade de carreira da mesma forma e ganhando bem por isso. Então, isso acaba sendo um grande ponto positivo da nossa região como um todo. Região de Waterloo, a gente tem diversas empresas. Hoje, por exemplo, o Head Office do Google é de parede com o nosso campus do Kitchener Downtown. Que legal. A gente está de parede. Temos Toyota, temos Tesla, BlackBerry, Intel. Então, assim, temos diversas empresas nessa região que traz força para o mercado na área de tecnologia e desenvolvimento. Que muitos dos estudantes procuram por curso nessas áreas. E o Conestoga está ali para auxiliar esses estudantes a entrarem no mercado o quanto antes. Legal. Qual dica vocês dariam assim para quem está começando um planejamento de estudar no Canadá, seja um curso de inglês, seja um colégio privado ou um colégio público? Planejamento. Planejamento. Exatamente. É se planejar, entender que leva tempo para fazer um bom projeto, porque às vezes as pessoas querem amanhã e amanhã geralmente não dá certo. Sim. A gente precisa realmente parar, conversar com um consultor que entenda do assunto. De preferência, né? Não acreditar em tudo que vê no YouTube, por favor. Instagram, né? Instagram. Nossa, agora Não acreditar, porque as pessoas que procuram o Canadá no Instagram começam a ser bombardeadas de umas coisas, assim, inacreditáveis. Mas, assim, realmente, fazer um planejamento, fazer uma assessoria, uma consultoria e ir pelo caminho certo. Né? Não querer pular etapas. Isso aí é muito, muito importante. Eu acho que as pessoas elas tentam muito buscar atalhos, né? E hoje em dia com as redes sociais parece que cada vez mais as pessoas são bombardeadas com informações nesse sentido. E não existe atalho. É um planejamento. Claro que lá na frente a vida ela pode te trazer situações onde facilitem as coisas. Eu vou dar um exemplo para vocês. Eu tenho um casal de estudantes, né? Que eles foram para Vancouver agora. Eles estão em Vancouver fazendo um college privado. E a ideia deles era juntar uma grana para depois fazer um público. Só que nesse meio tempo eles conseguiram uma oferta de trabalho e eles já vão fazer o processo para futuramente aí fazer o college público da mesma forma, só que como residente permanente. Exato. Que paga mais barato. Então, olha que legal. No meio do caminho aconteceu uma coisa que encurtou o processo deles. Mas foi o que eu sempre falei para eles desde o começo. Saia daqui preparado, esperando, não o pior, mas um planejamento tradicional. Planos A, B e C, né? Planos A, B, C e D. Se chegar lá na frente e a coisa mudar, pô, legal. A gente encurtou aqui o processo. Mas é exatamente isso, não tentar ficar encurtando etapas e buscando atalhos. O Canadá não é um país que precisa esse tipo de coisa. Sim. Tudo é muito claro. As regras são muito claras, os processos são muito claros. Quem segue, consegue. Não é essa aquela coisa do tipo, você vai para o Canadá, se você tiver sorte, você vai imigrar. Não, se você fizer as coisas certas, você vai imigrar. A imigração é um caminho muito claro. O país deixa muito claro quem ele quer. Sim. E a educação é a porta de entrada. É por isso que tem tantos programas que são focados nisso, né? Com o ensino sendo o ensino ali o principal porta de entrada para o estudante. Depois o resto ele desenvolve por lá. Então...
E uma dica que eu daria, assim, pro intercâmbio em geral, busque uma mudança de vida, mas que você queira, né? Que você goste. Não só, eu quero migrar, ou eu quero o programa mais barato, que nem o Vitor falou. Mas busca uma mudança que você vai ficar feliz também em estudar aquilo, em trabalhar naquela profissão. Realizado, né? Exato. Eu acho que isso complica bastante, porque quando você está no exterior, você vai fazer um processo de imigração, de mudança, a gente só fala do lado positivo, mas existe também obstáculos, saudade da família, clima, comida. Cara, eu morei em Vancouver 1 ano, no meu 9º mês, eu ia praticamente na churrascaria toda semana, porque eu falava, hoje em dia tá tudo muito mais fácil, né? Tem mercados latinos, Sim. mas na época era um outro lugar. Vocês lembram que moraram na Rio? Rio. Fazendo propaganda né? aqui pra Rio. Até hoje. Pô, sensacional. Eu ia lá toda semana porque eu falava, eu preciso comer uma feijoada, um arroz e feijão. E era engraçado porque eu ia mais só pela feijoada mesmo, porque eu falava saudade de feijoada. Então, essas coisas elas vão acontecer. Então, mas isso, viu, eu acho que mudou um pouquinho. Eu digo isso porque hoje quantos mercados brasileiros tem lá? Exato. Hoje até tem lá na minha região, na região de Boreolô, temos um mercado brasileiro que vende coxinha, pastel, vende guaraná, vende os nosso feijão carioca. Então, assim, isso acaba facilitando muito aquela coisa do estudante. Mas e meu feijão, né? E meu leite condensado? Como que vai fazer? E agora as coisas estão... Um grande número de brasileiros já estão lá, que tiveram a oportunidade de abrir sua própria empresa, e muitos deles estão vindo. A gente consegue encontrar mercadoria em Toronto, em Vancouver, né, de diversos produtos brasileiros. Na nossa região de Boreolô também agora temos um mercado, tem comunidades brasileiras. Em todo lugar do Canadá você sempre vai encontrar um brasileiro. Essa é a grande realidade. A comunidade é grande, eles se ajudam demais. Sim. Toda vez que eu vou, eu sempre digo para as meninas, o que vocês querem que eu leve daqui, né, sei lá, sonho de valsa. Não, tem tudo lá. Tipo, não precisa, a gente tem aqui, tipo, tem onde comprar aqui, tem paçoquinha ali na esquina, tem... Tem um leite condensado, tem um requeijão ali, tipo... O café pilão tá lá. Falou assim, então, o pão de queijo antigamente também. era sempre uma festa, a gente levava muitas coisas, elas adoravam tudo que a gente levava. Agora, nada faz diferença. A gente trouxe paçoquinha lá, que bom, comi ontem. Eu comi ontem, exato. E hoje é tudo muito mais fácil, né? O fato de você conseguir falar com a família... Com um clique ali, você já tá numa chamada de vídeo. Mas, obviamente, que tem a saudade, tem essas questões. E se você não tiver numa carreira que você gosta, fazendo um curso que você gosta, morando numa cidade que você se identifica, isso fica mais difícil, entendeu? Pode chegar um momento de um projeto onde as pessoas elas olham e falam, não me adaptei, vou voltar pro Brasil. É bem raro, viu? Te digo. Exato. Mas eu já vi acontecer casos, muito por escolhas erradas de planejamento. Exatamente. Falaram, o que acontece muito, que eu sempre recebo, pessoas que às vezes entram com visto de turista e acham que vão fazer a vida e depois lá se virar. Volta pro Brasil com uma mão na frente e outra atrás. Já vi casos de pessoas que foram deportadas, presas. Gente, é ilegal trabalhar. Exatamente. É um crime. Então você não pode fazer isso. Então pra que você vai começar com o pé esquerdo morando num novo país? Então... É muito comum pessoas procurarem a gente, né, nesse sentido. Morei nos Estados Unidos 10 anos, mas fui deportado. E agora? O que eu posso fazer? Você não pode fazer mais nada, amigão. Exato. Já era. Acabou aqui. Então, pra quê? E é engraçado que sempre existe aquela coisa. Mas um meu amigo foi e deu certo. Eles contam a história de 2 que deu certo. Os outros 100 mil brasileiros que são deportados todos os anos. São aqueles 2 fazendo vídeo no YouTube, dando um monte de dica errada que dá vontade de mandar prender. Fala assim, gente, como é que tu me bota isso publicamente? Vou mandar isso pro governo do Canadá e te tirar e te expulsar. Tá incentivando as pessoas aí com visto de turista e trabalhar. Isso é crime, mesmo. Pode ser preso. Eu conheço pessoas que foram presas. Então, eu acho que é começar realmente o planejamento aí com esse pé direito. Então, se organizar, fazer uma pesquisa de curso. E eu gosto de falar também que é o seguinte, nós aqui, como agência, estamos aqui para ajudar, mas o estudante ele também tem que procurar informações, ouvir a nossa opinião, buscar outras opiniões, talvez até fazer uma consultoria com o advogado de imigração, sentar, fazer uma análise e tomar os melhores caminhos. E sempre tem aquela pergunta, quando que é melhor eu iniciar o planejamento? Quanto antes. Se você quer ir daqui a 4 anos, comece agora. E quando eu digo começar agora, fazendo uma poupança para isso, já estudando, porque você concorda que daqui 4 anos, se você tiver começado hoje, você vai estar mais perto ou mais longe do seu planejamento. Exatamente. Então, Exatamente.
E Maravilhoso. também não precisa deixar para 4 anos, dá para ir ano que vem. Então. Exato. Exato. Dá para ir logo. Dá. Se você quiser fazer inglês, dá para ir semana que vem, gente. Semana que vem. Verdade. O inglês é mais rápido, né? Exatamente. Muito mais. Mas legal. Mas legal, gente. As perguntas eram essas. Obrigada, agradecer super a presença de vocês e a parceria de vocês, né? E dizer que a gente tá aqui também para auxiliar todo mundo todos os estudantes que estiverem ouvindo, né? Ouvindo, assistindo o podcast. Nós 4 estamos aqui, né? Para ajudar a realizar esse sonho, esse planejamento. Sim, bate-papo foi muito Obrigado pelo produtivo. convite. Gostei bastante. E é isso, pessoal. Agradeço Muito muito a obrigada. presença. Obrigadão. E a gente se vê aí na próxima. Tchau, Sim, tchau. Até a próxima. Tchau.